meninas, nesse momento agora, nós vamos iniciar nossa aula de vícios e defeitos do negócio jurídico. Finalizando esse capítulo, a gente vai fazer uma revisão geral do que nós já aprendemos acerca das nulidades, tá? E com isso a gente encerra, então, portanto, esse conteúdo da aula de hoje. Então, peço que vocês mutem o microfone nesse momento para que não haja interferência. E se porventura, a qualquer momento, vocês precisarem falar comigo, é só abrir o microfone, tá? Fora isso, eu vou perguntando e nós vamos continuando. Então, vamos lá. Olha só. O que nós vimos nesse capítulo de defeitos ou vícios do negócio jurídico? Nós estudamos que os defeitos ou vícios do negócio jurídico, eles acontecem, tá? Quando nós estamos, então, diante de uma relação jurídica que cria, que conserva, que modifica e que extingue direitos, aonde que nessa relação nós precisamos ter os requisitos de existência, os requisitos de validade, que são elementos primários, são elementos essenciais para existir e para que o negócio jurídico tenha validade. E nós sabemos também que existem os elementos secundários, os elementos acidentais, que são os elementos de eficácia do negócio jurídico, e que, se eles existirem, porventura, nós vamos também ter que observar. Mas pode acontecer que em um negócio jurídico ocorra um defeito, tá? Esse defeito, ele pode ser mais grave ou menos grave. Se nós estivermos diante de um defeito mais grave, nós vamos estar diante de uma nulidade absoluta, em que esse negócio jurídico será nulo. E quando nós estamos diante de um defeito no negócio jurídico menos grave, nós estaremos diante de uma anulabilidade do negócio jurídico e nós vamos estar diante de uma nulidade relativa, sendo que a ação própria será a ação anulatória. Daí, meninas, o que eu preciso de dizer para vocês? Que o Código Civil, então, como vocês já sabem, é dividido em parte geral e em parte especial. Então, nós estamos estudando e fechando o capítulo nesse momento agora, da parte geral, quando eu falo de defeitos e vícios do negócio jurídico, em que, nessa parte geral, eu tenho pessoas e bens, livro 1, e negócio jurídico, atos e fatos jurídicos, livro 2. Então, todas as vezes, tá, que vocês encontrarem na parte geral, seja no livro 1, pessoas e bens, seja no livro 2, negócio jurídico, os termos é anulável ou é nulo, significa que nós estamos diante de um negócio jurídico que contém um defeito. Mas se vocês verificaram que o próprio artigo trouxe de forma expressa, dizendo que é nulo, vocês sabem que foi uma gravidade grande que gerou o ato nulo, que gerou uma nulidade absoluta. Se o próprio artigo, de forma expressa, reza que aquele negócio jurídico é anulável, significa que houve um vício, que houve um defeito, contudo menos grave, e que gera uma anulabilidade. Portanto, tá? Na parte geral, sempre o próprio código, dentro dos seus artigos, vão nos dizer: é nulo o negócio jurídico, é anulável o negócio jurídico. Bem como também, a partir do semestre que vem, quando vocês forem estudar a parte especial do Código Civil, vocês vão encontrar vários dispositivos que vão falar: é anulável o casamento, é nulo o casamento. Artigo 1548 do Código Civil, é nulo o casamento. Aí traz as hipóteses no artigo, nos incisos. Artigo 1550 do Código Civil, é anulável o casamento. E aí traz as hipóteses nos incisos de quando será anulado. O que eu quero dizer? Quando vocês pegarem, então, estiverem estudando direito das famílias, artigo 1548, é nulo? Bom, já acendeu a lanterninha, vocês têm que lembrar dessa aula de hoje e das outras aulas que nós tivemos. Se está falando que é nulo o casamento, artigo 1548, significa que, se acontecer aquelas hipóteses que estão lá previstas nos incisos do artigo 1548, foi um defeito muito grave que aconteceu,
que não há possibilidade de retificação, que não há possibilidade de convalidação. E, portanto, houve uma nulidade absoluta. E, portanto, o negócio jurídico será o quê? Nulo. E aí vocês viram que o defeito é tão grave que quando eu estou diante de uma nulidade absoluta, não há que se falar em prazos prescricionais e nem prazos decadenciais. Em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, seja no primeiro grau de jurisdição, seja no segundo grau de jurisdição, a parte interessada, como outras pessoas que daqui a pouco nós vamos ver, poderão ajuizar a ação declaratória de nulidade. Então, por exemplo, o artigo 1548 fala assim: é nulo o casamento, inciso de número 1, se alguém casou diante dos impedimentos legais. Dani, quais são os impedimentos legais? Aí está lá, os impedidos para o casamento, artigo 1521, exemplo, irmão casar com irmão. Então, exemplo, é impedido para casar irmão com irmão, seja qual for o parentesco de irmão, irmão consanguíneo, tá? Irmão unilateral, irmão germano, filho do mesmo pai e da mesma mãe, irmão unilateral, que é filho só do mesmo pai ou da mesma mãe, irmãos adotivos, não importa. Lembrem, não existe mais essa possibilidade de discriminação. Irmão é irmão, seja da forma como ele foi constituído, através de técnicas de reprodução assistida. Então, o irmão não pode casar com o irmão. Eles estão impedidos para o casamento. Artigo 1521 do Código Civil, tá? Então, vamos supor, José, tá bem? Em sua adolescência, ele com 16 anos, ele teve uma namoradinha em que essa namorada engravidou. Mas a namorada, Maria, que engravidou de José, tá, ao menos contou para José que ficou grávida dele. Ou talvez nem contou, ou talvez contou, mas José assumiu a paternidade ou não assumiu a paternidade, fugiu, foi para outra cidade e nunca mais encontrou Maria. Após anos e anos, José retorna para Divinópolis, tá? Já com sua família, que ele contraiu casamento na cidade onde que ele estava, exemplo, em Uberaba, quando ele foi para Uberaba, e depois de 20 anos, 25 anos, José retorna a Divinópolis, já com sua família, e da sua família, tá, que ele constituiu com a sua esposa, que veio de Uberaba, ele teve 2 filhos, uma filha e um filho. E essa filha dele começa a namorar um sujeito, tá? Sendo que esse sujeito era o filho de José que ele teve com Maria quando da adolescente. Mas ele nem mesmo ele sabia. Para completar mais o exemplo, Maria faleceu e não contou para Juninho quem era seu pai, tá? E a filha, então, de José começou um namoro com Juninho, sem eles mesmos saberem, tá? Que eram irmãos e que Juninho, por exemplo, era filho de José. Com o passar do tempo, eles vieram até se casar, quando, depois do casamento, descobre-se, então, que Juninho era o filho de José. Dani, tá lá, artigo 1521, são impedidos para o casamento. Irmãos, artigo 1548, é nulo o casamento. Inciso de número 1, quem casou diante dos impedimentos legais. Então, veja, vocês já mataram a charada, porque quando vocês estiverem tendo essa aula de direito das famílias com o professor de vocês, vocês vão lembrar. Bom, se o artigo 1548 está dizendo que é nulo, eu sei que é um defeito muito grave. Se é um defeito muito grave, é uma nulidade absoluta, o negócio jurídico vai ser nulo, vai se propor uma ação declaratória de nulidade em relação... Dani, mas eles já têm 1 ano de casado, 2, 3, 10. Qualquer um poderá propor, porque para propor a ação declaratória de nulidade, por ser um defeito grave, não há que se falar em prazos decadenciais e nem em prazos prescricionais. E daqui a pouco eu vou continuar falando sobre esse exemplo, tá? Então, bom, vocês vão começar agora a tanto utilizar e ver essa expressão nulo ou anulável, tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Civil. E o próprio Código fala para a gente.
Só que ele fala, é nulo ou anulável. Agora a gente tem que saber o que é nulo, o que é anulável, tá? Corre prazo prescricional? Corre prazo decadencial? Não corre prazo. Qual é a ação que deve se ajuizar? Quem pode ajuizar a ação? Tá certo? E aí, meus queridos, tá? A invalidade do negócio jurídico na parte geral, o artigo 166 do Código Civil reza para a gente que quando na parte geral nós teremos o negócio jurídico nulo, quando nós não observarmos o artigo 104 do Código Civil. Dani, o que é o artigo 104 do Código Civil? É aquele que traz os requisitos de validade do negócio jurídico. Quais são mesmo os requisitos de validade do negócio jurídico? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável, forma prescrita ou não proibida em lei. Então, todas as vezes que violar o artigo 104, está se realizando um defeito, um vício no negócio jurídico, que é um defeito grave, e esse negócio jurídico será nulo. Ação declaratória de nulidade, não há prazo decadencial, não há prazo prescricional, portanto, pode ser movida a qualquer tempo, portanto, em qualquer grau de jurisdição. Só que eu peço que vocês tomem cuidado, tá? Artigo 104, inciso de número 1, agente capaz. Então, o agente tem que ser plenamente capaz. Mas nós sabemos que o agente pode ser, de acordo com o artigo 3º, absolutamente incapaz, ou de acordo com o artigo 4º do Código Civil, ele pode ser relativamente incapaz. E aí eu peço cuidado de vocês. Porque se o agente é absolutamente incapaz, há um defeito do negócio jurídico e vai acontecer uma nulidade absoluta. Se o negócio jurídico foi realizado por um relativamente incapaz, sem a devida assistência, é um defeito do negócio jurídico, contudo menos grave. E aí nós vamos estar diante da nulidade relativa, de acordo com o artigo 171 e 178 do Código Civil. Então, tomem cuidado. Violou o artigo 104? Violou. Gerou um defeito do negócio jurídico? Gerou. Vai ser uma nulidade absoluta ou uma nulidade relativa? Como regra, nulidade o quê? Absoluta. Só que nós vamos ter que fazer a análise do inciso de número 1. Se foi um negócio jurídico realizado por um absolutamente incapaz sem a devida representação, nulidade absoluta. Se foi um defeito no negócio jurídico porque foi realizado por um relativamente incapaz sem a devida assistência, nulidade relativa. Dani, por que a diferença? Minhas queridas, lembram daquele exemplo que eu já citava para vocês desde o semestre passado, quando nós estudávamos pessoas e bens e que nós fomos estudar os absolutamente e os relativamente incapazes? Guardem esse exemplo. Lembrem dele. O aluno que passou no vestibular do Pitágoras veio, então, aos 17 anos fazer sua matrícula. Quando ele chegou para fazer sua matrícula, tá? Ele saiu de uma cidade longe de Divinópolis, veio do norte de Minas. Quando ele chegou aqui, talvez a mãe, o pai não pudesse vir, não tivesse dinheiro para comprar uma passagem. E na hora que ele estava fazendo a sua matrícula, a moça lá da secretaria disse: eu não posso fazer sua matrícula. Por que eu não pode? Porque você é um relativamente incapaz. Mas aí passa o quarteto Larissa, Luana, Camila e Gabi, porque estavam passando para a secretaria para ir lá na sala dos professores conversar com a professora Daniela Matar, e escuta a moça da secretaria. E como vocês já passaram por pessoas e bens, vocês vão dizer para a moça da secretaria: não, claro que você pode fazer o contrato dele, o negócio jurídico. Contudo, dê um prazo de 24 horas para que os seus responsáveis possam vir e confirmar, ratificar o ato que ele está fazendo. Então, lembre, quando nós estamos diante de defeito menos grave, a princípio, pela conservação dos atos processuais, eles podem ser confirmados, eles podem ser alterados, eles podem ser confirmados pelas próprias partes. Então, vamos supor que aí a moça da secretária, é verdade, me procura. Eu digo, e ela marca o prazo de 24 horas.
e 24 horas os pais responsáveis por aquele aluno venham e ratifica a matrícula feita por aquele aluno. Negócio jurídico válido. Negócio jurídico válido. Agora, vamos supor que os pais não compareçam, tá? Então, houve um defeito menos grave, porque ele poderia, a princípio, ser ratificado, confirmado, mas não foi, tá certo? E, então, vai gerar uma anulabilidade, nulidade relativa, tá? Em que a faculdade poderá propor uma ação anulatória no prazo de 4 anos, porque a gente sabe que o negócio jurídico anulável, de acordo com o artigo 171 e 178 do Código Civil, deverá ser anulável no prazo de 4 anos, a contar da realização do ato. Salvo se o ato foi realizado por um relativamente capaz, que os 4 anos vão começar a contar com o fim, com a cessação da incapacidade relativa e da coação, que é com o fim também com a cessação da coação. Então, tomem cuidado, guardem isso. O relativamente incapaz, quando ele realiza um ato, um negócio jurídico, e se ele não é confirmado, tá? Então, gera uma nulidade relativa. O absolutamente incapaz gera uma nulidade absoluta. Então, continuemos, tá? Então, na parte geral do Código Civil, quando que eu vou ter uma nulidade absoluta? Quando ferir o artigo 104, e aí com essa observação que eu fiz do agente capaz, sendo absolutamente incapaz ou relativamente capaz, tá? E quando eu estou diante da simulação. A simulação, apesar de ela ser um vício social, tá? Ela é um negócio jurídico nulo, de acordo com o artigo 167 do Código Civil. É nula a simulação, defeito grave, que então somente poderá ser alegada através de uma ação declaratória de nulidade em qualquer momento, porque não há que se falar em prazo. Então, minhas queridas, onde eu encontro uma nulidade absoluta que o negócio jurídico vai ser nulo na parte geral? Se violar o artigo 104 do Código Civil e quando eu estou diante da simulação, 167, tá? E quando que eu encontro a nulidade relativa, de acordo com o artigo 171 e 178 do Código Civil, quando eu estou diante dos vícios sociais? E quais são eles mesmos? Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Erro, 138 a 144 do Código Civil. Dolo, 145 a 150 do Código Civil. Coação, 151 a 155 do Código Civil. Estado de perigo, 156 do Código Civil. E lesão, artigo 157 do Código Civil. Então, todos esses vícios sociais serão anuláveis no prazo decadencial de 4 anos. E a fraude contra credores, apesar de não ser um vício de consentimento, eu disse que esses são vícios sociais, agora eu me perdi aqui, parece que eu falei algo errado. Olha aqui, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, vícios de consentimento, tá? E a fraude contra credores, apesar de não ser um vício de consentimento e ser um vício social, ela também gera uma anulabilidade de acordo com 171 e 178. Mas vocês já estudaram, tá? Que a ação específica para ajuizar a fraude contra credores, ela é chamada de ação pauliana ou ação revocatória, tá? Então, tomem só cuidado com isso. A medida é a mesma, só que eles utilizaram um nome específico. E aí, lembrando que fraude contra credores é diferente de fraude à execução, que nós estudamos em outras aulas. Tudo bem? Então, veja, isso é um panorama geral do que nós falamos acerca da nulidade absoluta e nulidade relativa. Então, lembrando que na nulidade relativa, além dos vícios de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, entra a fraude contra credores, que é um vício social, e quando o negócio jurídico foi realizado por um relativamente incapaz, sem a devida assistência.
Ok, queridas? Tudo bem até aí? Então, eu trouxe esse quadrinho para vocês. Para que a gente possa agora, tá? Ver tudo que nós já falamos sobre nulidade absoluta e nulidade relativa e alguns apontamentos lá dentro do processo civil, tá bem? Qualquer coisa me interrompam. Então, olha só, a nulidade absoluta, como vocês já sabem, é um defeito tão grande dentro do Código Civil, tá? Que lá dentro do processo civil, ela é vista como um interesse público. Quando acontece uma nulidade absoluta, atinge o interesse público, atinge o interesse da própria sociedade, atinge o interesse da própria coletividade, atinge o próprio interesse do próprio poder jurisdicional, diferentemente quando eu estou diante da nulidade relativa. Para o direito civil, como ela é menos grave, tá? E há a possibilidade até mesmo de ratificação, confirmação pelas partes no primeiro momento, antes de ajuizar a ação anulatória, para o processo civil, então, ela não é vista como de interesse público, mas ela é vista somente diante de interesses particulares, ou seja, diante daquele ou daqueles que estavam dentro daquela relação jurídica, tá? Então, isso é muito importante. É tão importante por quê, Dani? Porque, olha só, porque todas as vezes que nós vamos ajuizar uma ação declaratória, tá? De nulidade, para decretar aquele negócio jurídico como nulo, qualquer interessado pode ajuizar a ação, bem como até mesmo o Ministério Público e o próprio juiz do quê? De ofício. O que é o juiz agir de ofício? É o juiz agir sem ter sido provocado. Lembra, eu até falei sobre isso dentro dos princípios constitucionais da atividade jurisdicional na aula da semana passada no direito constitucional, quando a gente estava estudando o poder jurisdicional. Então, veja, o juiz de ofício é porque a atividade jurisdicional é o quê? Inerte. O juiz, para agir como regra geral, ele tem que ser o quê? Provocado pelas partes. Mas quando nós estamos diante de uma nulidade, o defeito é tão grande que o próprio juiz pode reconhecer de ofício. Então, lembrando, aquele exemplo que eu dei do casamento, tá? Em que a filha de José casou-se com seu irmão Juninho, que era filho de José de uma relação anteriormente, quando da sua adolescência, tá? Dani, eles tinham 1, 2, 3, 5, 10 anos de casado. Agora chega um vizinho que descobriu toda a história e que contou para José, José, o seu filho Juninho, aquele lá, Juninho, que é o seu genro, é, na verdade, seu filho. Só que José não fala nada, não quer nem acreditar, tá? Que conta para o Juninho ou que conta para sua filha. E aí, eles continuam o casamento. Veja, o vizinho, Dani, pode ajuizar a ação declaratória de nulidade absoluta? Pode. Por quê? Porque qualquer interessado, porque faz parte do interesse público, da sociedade, da coletividade. Olha só, tá? Então, até o juiz de ofício, ele pode, então, reconhecer sem ter sido provocado. Diferentemente quando eu estou diante da nulidade relativa. Como a nulidade relativa é um defeito menos grave e que há possibilidade até mesmo de ser alterado, para ajuizar a ação anulatória, somente os interessados. Então, perceba lá naquela situação, tá? Da faculdade, que o sujeito, então, não trouxe os pais para que pudesse realizar a assistência, somente a faculdade poderá ajuizar a ação anulatória, tá? Por quê? Porque só compete aos interessados de acordo com o artigo 177 do Código Civil. Então, veja, a nulidade absoluta, ela não admite confirmação, ela não pode ser sanada, tá? Já, aproveitando os atos processuais, a nulidade relativa, a priori, ela admite confirmação, expressa ou tácita. O que é a confirmação expressa? Escrita, tá? Determinada e tácita, quando a gente pratica atos compatíveis. Lembra daquele exemplo que eu dei do erro, em que, então, eu entrei na joalheria, eu
estava em erro, a percepção era falsa minha, eu achei que a placa era joalheria, eu achei que tudo lá era vendido, lá era joia, e eu compro um anel acreditando ser joia. Então, veja, mesmo, tá? O erro, que a gente sabe que o erro que gera a anulação é o erro determinante, é a causa, né? Então, veja, eu estava em erro, eu achei, o erro era determinante. Então, percebam que a primeira situação é eu adentrar na loja e pedir que seja desfeita aquela compra em venda, porque eu estava em erro substancial, eu estava diante de erro determinante. Então, se aí eles não quiserem, eu posso ajuizar a ação anulatória. Então, percebam que, a princípio, admite confirmação, é ratificável, tá? Pode ser alterado, confirmado pelas próprias partes. Bom, aí na nulidade absoluta, o artigo 170 fala que admite conversão, princípio da conservação do negócio jurídico. E aqui, na nulidade relativa, não admite conversão. Então, agora preste atenção, porque sobre isso ainda nós não falamos. O que é admitir conversão? Aliás, falamos, mas eu não falei com essas palavras. Lembra na simulação que nós tínhamos duas espécies de simulação? A simulação absoluta e a simulação relativa? Que na simulação absoluta, nós temos o fake news, o falso, que é aquilo que a gente, na verdade, não realiza de forma real, mas a gente falseia algo para ocultar, né? E nós vimos que na simulação relativa há a dissimulação. Então, vocês lembram que nós falamos assim, na simulação relativa, na verdade, eu tenho dois atos. Eu tenho a simulação aparente junto com a dissimulação. Ou seja, lembrando sempre daquele exemplo, o pai que queria doar um imóvel para o seu filho mais velho e os dois outros filhos não permitiram. E nós sabemos que pelo direito contratual, tá? Para haver a doação de ascendente para descendente, os outros descendentes têm que coadunar. Então, os outros dois filhos não deixaram. Então, o que o pai vai fazer com o filho mais velho, então? Eles vão fazer uma simulação, tá? Aparente, fingindo que está realizando um contrato de compra e venda. E dissimulando, simulação relativa, então, dissimulando, fazendo, na verdade, a própria doação. Então, vocês lembram, tá? Que é a simulação? O que nós vimos em relação à simulação? Que o ato de compra e venda, ele poderá ser validado desde, tá? Que ele esteja de acordo com as normas. Então, na verdade, a gente faz com que um ato fique nulo para que o outro possa valer. Então, isso é o princípio da conversão. Então, isso aconteceu lá na simulação. A gente pega um ato, tá? E faz com que ele seja nulo para que o outro ato, então, possa valer. Mas lembram-se disso, do artigo 170? Desde que esteja, aquele ato que vai ser validado, esteja de acordo com os requisitos de validade. Então, nós vimos isso. Então, essa conversão, ela pode acontecer dentro da nulidade absoluta, mas não acontece dentro da nulidade relativa, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, veja, a nulidade absoluta, por ser de interesse público, ela pode ser pronunciada até de ofício pelo próprio juiz, como nós vimos. Na nulidade relativa, ela só pode ser arguída pelas próprias partes interessadas. Olha outra situação que nós já estudamos. Qual é a ação que a gente ajuiza quando nós estamos diante da nulidade absoluta, para requerer a nulidade absoluta? Ação declaratória de nulidade, né? Então, se eu ajuizo uma ação, se a parte autora ajuiza uma ação declaratória, no final o juiz vai providenciar a sentença, o quê? Declaratória, declarando os efeitos. Se eu ajuizo uma ação constitutiva, que cria, que conserva, que modifica, que extingue direitos, ao final, o juiz vai prolatar uma sentença constitutiva. Lembre-se também desses dois casos que eu sempre contei para vocês quando nós estávamos em Pessoas e Bens. Se Juninho tem 5 anos de idade, ajuiza uma ação de investigação de paternidade devidamente representado por sua mãe contra seu suposto pai, e eles realizam o exame de DNA
E este dá que 99,9999% que José é o pai de Juninho, tá? Ao final, o juiz vai proferir aquela sentença. Essa sentença é o quê? Declaratória ou constitutiva? Ou seja, o pai de Juninho vai passar a ser pai de Juninho a partir da sentença que fez o DNA ou desde que Juninho nasceu? Dani, você já cansou de falar isso em aula. Desde que Juninho nasceu. Ele é pai desde o nascimento. Ele não é pai a partir de uma sentença, tá? Então, veja, quais são os efeitos de uma sentença declaratória? Efeito ex tunc. Olha, ele é pai desde quando nasceu. Efeito ex tunc, tá? Agora vocês se recordam? Juninho, aos 5 anos, seus pais vieram a óbito. Então, os pais perderam o poder familiar e Juninho poderá ser adotado por um casal. E a adoção do Juninho por um casal quando ele tinha 5 anos. Quando esses pais, a gente não pode utilizar a expressão adotivo, mas eu vou falar para vocês possam entender. Quando que esses pais adotivos passaram a ser pai de Juninho? Com a sentença que declarou a adoção ou desde quando o Juninho nasceu? Não, Dani. A partir do momento da sentença que constituiu os pais adotivos como pais. Então, qual é o efeito de uma sentença constitutiva? Efeito ex nunc, dali para frente, da sentença para frente. Outro exemplo que vocês viram quando vocês estudaram pessoas e bens, e que nós falamos sobre a pessoa natural e a pessoa jurídica, para que vocês possam lembrar isso. Ó, quando que inicia a personalidade civil da pessoa natural? Dani, vai depender da teoria adotada. Se é a teoria natalista, é com o nascimento com vida, artigo 2º. Se é a teoria concepcionista, é desde a concepção. A lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, bom, a pessoa nasceu com vida, tá? Teoria natalista, e ela mora, sei lá no Amazonas, lá perto das tribos indígenas, que não tem os cartórios. E agora, tá? Tem uma pessoa, uma criança lá com 10 anos de idade. E o cartório, então, atravessando o rio Amazonas, vai até aquela comunidade para registrar e fazer o registro de nascimento. Então, nós trabalhamos isso. O registro de nascimento, que é comprovado pela certidão de nascimento, tá? Ela tem efeito declaratório ou efeito constitutivo? Aquela criança passou a existir para o mundo com a certidão de nascimento ou desde o nascimento? Ô, Dani, desde o nascimento. Então, a certidão de nascimento, ela possui um efeito quê? Ex tunc, retroage ao passado, porque a certidão de nascimento, ela tem efeito quê? Apenas declaratórios. Agora, vocês se recordam como que a pessoa jurídica dá? O que é pessoa jurídica? Pé no sofá. Partidos políticos, EIRELI, sociedades, organizações religiosas, fundações e associações. Vocês se recordam que a pessoa jurídica, para que ela nasce por ordenamento jurídico, para que ela adquire personalidade civil jurídica, ela tem que ter o seu ato constitutivo inscrito no registro competente. Qual que é o registro competente, Dani? Ou será o registro civil das pessoas jurídicas, ou, por exemplo, será a junta comercial para sociedades empresárias. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma sociedade empresária situada ali na rua Pernambuco, em Divinópolis. E tem 10 anos que ela está ali, ela tem o seu ponto, ela tem seu estabelecimento, e ela não teve o seu contrato social, que é o seu ato constitutivo, registrado na junta comercial. E agora, com esse isolamento, com a pandemia, todos muito preocupados com as situações, pagamento de tributos, essa sociedade empresária, ela queria pleitear ou fazer novas renegociações com os bancos a respeito dos seus créditos, débitos e suas dívidas. Quando ela foi ver, ela teve que chamar a mim, professora Daniela Matar. Por quê? Porque o seu ato constitutivo não havia sido registrado, tá, na junta comercial. E já tem 10 anos que ela estava lá de portas abertas, com o comércio aberto, exercendo atividade econômica organizada, a empresarialidade na rua Pernambuco. E então, eu mais que depressa realizo o contrato social e faço o ato constitutivo dela nesse momento.
eu pergunto, esse efeito da inscrição do ato constitutivo ao órgão competente da pessoa jurídica vai produzir que tipo de efeito? Ela vai nascer para o direito a partir do registro ou retroage a 10 anos atrás que ela já estava com a porta aberta? Dani, eu me recordo perfeitamente dessa aula que você deu. O efeito é ex nunc, vai ser a partir do registro. Então, veja, o registro da pessoa natural que se faz através da certidão de nascimento é declaratório, efeito ex tunc. O registro da pessoa jurídica que se faz através do seu ato constitutivo no órgão competente é ex nunc, dali para frente. Recordam disso, minhas queridas? Então, lembram, quando eu estou diante de uma ação declaratória, o próprio nome está dizendo declaratória de nulidade, tá? O juiz, ao julgar se aquele negócio jurídico será válido ou será nulo, de acordo com as provas trazidas aos autos do processo, a sentença será declaratória e o efeito será ex tunc. Então, quando o juiz, tá, julgou aquela ação declaratória de nulidade que a vizinha interpôs em relação ao casamento de Juninho e de Ciclana, porque eles eram irmãos, na sentença produziu o efeito ex tunc. O que é isso, Dani? Eles deixaram de ser marido e mulher a partir da sentença ou retroagiu a data do casamento? Ex tunc, retroagiu a data do casamento. Significa como se o casamento não tivesse acontecido. Significa que agora, Dani, qual é o estado civil deles? Divorciados? Não, porque eles não divorciaram. Casados? Não, porque o casamento foi declarado nulo. Eles são solteiros, porque, veja, é como se o casamento nunca tivesse existido. Olha aí, efeito declaratório, ex tunc, volta ao passado. Que passado? Na data da realização do casamento. Tá? E quando eu estou diante de uma nulidade relativa, então veja, se aconteceu um erro, um dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores, tá? A sentença que o juiz vai produzir é a sentença desconstitutiva. Então, presta atenção. Até então, eu estava falando com vocês em ação constitutiva e sentença constitutiva. Constituir é criar, conservar, extinguir e modificar direitos. Por que aqui é desconstituir? Vocês concordam comigo que o negócio jurídico já tinha sido realizado? Já! A compra e venda já tinha realizado, só que houve um erro, houve o dolo, houve uma coação, houve uma lesão, houve um estado de perigo, houve uma fraude contra credores. Então, nós vamos ter que desfazer o negócio jurídico. E quando a gente desfaz ou desconstitui, nós estamos criando novos direitos, modificando, extinguindo ou alterando direitos. Tá? Então, aqui se fala em desconstituição, porque o negócio jurídico já havia sido criado, então nós vamos desconstituí-lo. Tá? Mas, tanto a ação constitutiva ou desconstitutiva vai proferir, então, de forma respectiva, uma sentença constitutiva ou desconstitutiva. Mas constituir ou desconstituir, cria, conserva, modifica e extingue direitos. E aí, o efeito vai ser o quê? Ex nunc. Deixou de existir da sentença para frente. Tudo bem, meninas? Sim? E aí o que nós já falamos? A nulidade absoluta não se sujeita aos prazos prescricionais nem decadencial. É imprescritível. Pode ser manejada em qualquer momento. Já a nulidade relativa, a anulabilidade, prazo decadencial de 4 anos. Agora, tomem cuidado por isso aqui, ó. A gente não tinha falado sobre isso. Olha o que acontece. Na parte geral do Código Civil, tá? E mesmo na parte especial do Código Civil, todas as vezes que o artigo trouxer de forma expressa é anulável, ele vai ter que trazer o prazo decadencial. Se ele não traz o prazo decadencial, eu sei que se aconteceu erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores, o prazo vai ser de 4 anos decadencial. Tá? Mas se ele trouxe no artigo de forma expressa que é anulável e não traz o prazo, e não é caso de erro, nem de dolo, nem de coação, nem de lesão, nem de estado de perigo, nem de fraude contra credores e nem relação relativamente incapaz,
Então, o prazo vai ser de 2 anos. Então, veja, na omissão da lei, o prazo decadencial, tá? Para propor nulidade relativa, ação anulatória, face ao vício ou defeito do negócio jurídico, se a lei não trouxer de forma expressa o prazo, será prazo de 2 anos. Então, isso a gente não tinha falado ainda. Então, fiquem atentos a isso. É anulável. Está dispondo que é anulável algum negócio jurídico. Trouxe o prazo? Será aquele prazo. 3 anos? Será de 3 anos. Não trouxe o prazo? Eu vou verificar. É erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores ou relativamente incapaz? Porque se for de acordo com o artigo 171 e 178, prazo é de 4 anos. Se a lei não fala nada, então eu sei que o prazo vai ser de 2 anos, de acordo com o artigo 179 do Código Civil. Meninas, alguma dúvida até aí? Alguma dúvida até aí? Ou eu posso continuar? Não, Dani, tudo certo, pode continuar. Tudo Tá tranquilo, Gabi? tranquilo, Beleza. Dani. Então, vamos lá. Então, Pode isso aqui eu já continuar. falei. Beleza. Então, olha aí. Eu trouxe o quadro para vocês daquilo que eu já falei ainda há pouco. Quando que vai ter, então, a nulidade absoluta de acordo com a parte geral? Tá? Ó, se o negócio jurídico for celebrado por absolutamente incapaz. Então, o artigo 104, inciso de número 1, eu tenho que ter agente incapaz. Eu tenho que ter agente capaz. Se eu não tenho, e se ele é absolutamente incapaz, o negócio jurídico vai gerar ato nulo. Inciso de número 2 do 104. Para o negócio jurídico ser válido e não ter nenhum vício, eu preciso de objeto lícito, possível, determinado ou pelo menos determinado. Se o objeto é ilícito, impossível ou indeterminado, gera nulidade absoluta. Tá? Objeto e motivo, mesma coisa. De acordo com o artigo inciso de número 3, requisitos de validade. Nós devemos observar a forma prescrita ou não proibida em lei. Então, se eu não observo a forma prescrita em lei, tá? Ou se eu, aqui, ó, quando for preterir alguma solenidade que a lei considere essencial, isso gera, então, nulidade absoluta, tá? Então, não revestir de forma ou eu não observar. Forma prescrita ou não proibida em lei. Está aqui. E quando for taxativa pela lei a nulidade, ou seja, quando a própria lei determinar, é nulo. É igual eu disse para vocês, artigo 1548 do Código Civil, é nulo o casamento. Então, de forma taxativa, a própria lei trouxe isso para a gente. Então, veja que essas são as hipóteses de quando nós vamos estar diante de uma nulidade absoluta, tá? E aqui, ó, fraude à lei. Exemplo de fraude à lei, quando nós estamos diante de uma simulação, artigo 167 do Código Civil, que nós estudamos. Então, aqui estão os casos que vocês vão encontrar um defeito grave no negócio jurídico quando nós estamos diante da parte geral e quando nós estamos diante da parte especial, em que o próprio código, de forma taxativa, vai nos trazer, é nulo, tá? E quando eu tenho a anulabilidade ou a nulidade relativa? Então, veja, artigo 104, eu preciso do agente capaz. Se ele é um relativamente incapaz, de acordo com o artigo 171 do Código Civil, negócio jurídico anulável, tá? E resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, vícios de consentimento, fraude contra credores, vício social. Então, na parte geral, eu sempre vou ter um ato anulável nessas hipóteses aqui. E quando eu estou diante da parte especial, também vai vir de forma taxativa. É anulável. Então, tá lá, ó. É anulável o casamento. Artigo 1550 do Código Civil. Tá? Aí depois, se vocês quiserem, vocês leiam o Código Civil, artigo 1050, só para que vocês tenham uma ideia de quando poderá ser anulável o casamento. Exemplo, o casamento poderá ser anulável por erro em relação à pessoa do outrem. Então, olha aí. Olha o erro. O erro é anulável. A gente sabe que o erro é anulável. Aí, lá no casamento, no artigo 1550, eles colocaram:
se houver vício de vontade. O vício de vontade é erro em relação à pessoa do outro. Então, veja, José namora Maria, tá? Mas ambos eram de uma religião que não podia se realizar sexo anteriormente ao casamento. E eles se casaram. Quando do casamento, na noite de núpcias, José percebe que Maria era uma mulher trans. E ela não havia feito a cirurgia de redesignação. Tá? Então, veja, José poderá anular o casamento em virtude de vício de vontade, erro em relação à pessoa do outro. Só um exemplo para que eu possa dar para vocês lá da parte especial que mais tarde, nos outros semestres, vocês vão estudar. Então, tudo bem até aí, minhas queridas? Sim? Então, para a gente finalizar a aula de hoje, olha isso aí. Isso aí é importante. Eu não havia falado sobre isso. Para a gente finalizar. Vejam bem. Meu filho, vamos supor que o Eduardo tenha 16 anos, tá? Ele tem 16 anos. E ele foi fazer um contrato de compra e venda com a Camila. Não sei a idade da Camila, mas vamos supor que ela é uma plenamente capaz, que a Camila tenha 21 anos, tá? E então, ele foi fazer um contrato de compra e venda com a Camila, não pediu autorização dos pais, porque os filhos menores devem obediência aos pais. Os pais exercem o poder familiar em relação aos filhos menores, tá? E pela responsabilidade civil, os pais respondem pelos atos dos filhos menores. É o que a gente chama até de responsabilidade objetiva. Mesmo que o pai ou a mãe não tenha realizado o dano, tá? E se foi o filho menor, os pais vão responder porque é responsabilidade objetiva dos pais. Então, é menor. E aí, nesse caso, veja, menor entre 16 e 18. Então, está falando do relativamente incapaz. Então, vamos supor, o meu filho me pediu dinheiro para realizar um contrato de compra e venda com a Camila. Eu não anuí, eu não quis dar e eu não fiz assistência, porque eu era contrária, tá? E aí, ele fez o contrato de compra e venda com a Camila, só que pode ter acontecido duas coisas. Ele mentiu para Camila dolosamente a sua idade. Camila, eu tenho 18 anos completos, para que ele pudesse realizar, tá, o contrato de compra e venda sem assistência, porque eu disse que eu não iria anuir, ratificar o ato dele, ou ele omitiu a idade dele, tá? Ou ele ficou silente, omitiu para que a Camila não soubesse, ou ele, inclusive, disse que era maior de idade para que pudesse realizar. Só que daí, ele realizou um contrato de compra e venda com a Camila, que ele ia pagar 10 prestações de 5 mil reais. Ele comprou alguma coisa no valor de 50 mil reais. E ele paga a primeira prestação, e ele paga a segunda prestação, e ele paga a terceira, mas depois não paga as outras, tá? A Camila, então, poderá ajuizar uma ação contra ele, tá? Ação de cobrança. Mas veja, mas ele é um menor. E aí, ele deverá ser assistido pelos seus pais. Só que perceba, será que a Camila poderá ajuizar uma ação anulatória, tá? Dizendo que ela estava em erro? Porque, veja, ele agiu com dolo. Se ele omitiu ou se ele enganou a idade para realizar o negócio jurídico com a Camila incorreu em erro, lembra? Porque o dolo, quem age com dolo, faz com que a outra pessoa seja levada em erro. Tanto o dolo quanto o erro que seja determinante gera nulidade relativa à anulação. E aí, será que a Camila poderia ajuizar a ação anulatória no prazo de 4 anos, tá? Quando cessar a relatividade? Ou será que ele poderia, tá? Fundamentar o não pagamento e não realização do pagamento, dizendo que ele era um menor de idade e que a Camila não poderia ter realizado com ele, então, portanto, o contrato? Ou seja, na hora de realizar o contrato, ele, de forma maliciosa, ele enganou a idade para fazer o contrato.
Só que agora, na hora do não pagamento, ele vai utilizar da fundamentação de que é um relativamente incapaz e que a Camila não poderia ter realizado com ele o contrato de compra e venda, justamente porque ele não realiza o pagamento. Então, olha o que o artigo 180 fala, é muito importante. O menor entre 18 e 18, relativamente capaz, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar, fundamentar a sua idade, se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. Tá? Então, veja que se ele foi perguntado pela Camila e ele dolosamente ocultou ou ele mentiu, declarando ser maior para realizar o contrato com a Camila, depois ele não pode fundamentar que ele é um relativamente incapaz para se eximir de sua obrigação. Por quê? Porque a lei protege a boa-fé e a probidade. Então, houve dolo do menor e erro da outra parte. A lei protegerá o contratante que não sabia e não poderá ser defeito do negócio. Então, veja que o menor terá que responder. Ô, Dani, mas como que o menor vai ter que responder uma vez, então, que ele é menor e ele não tem dinheiro? Aí a gente vai lá para a parte especial de responsabilidade civil, artigo 932 do Código Civil. Os pais respondem de forma objetiva pelos atos dos filhos menores. Então, os pais vão responder. Ok, meus queridos? Conseguiram entender isso? Sim? Sim, Dani. Sim? Alguma dúvida, então, que vocês Não, tenham Dani, a certinho. respeito de tudo que nós falamos hoje, ou em relação a esse capítulo, ou esse conteúdo de defeitos do negócio, dos defeitos ou vícios do negócio jurídico? Não, Tudo tá tranquilo? tranquilo. Sim? Então, Tranquilo, Dani. a nossa aula de hoje a gente encerra, tá? Nesse momento.